A palavra de Deus nos diz em Isaías capítulo 9, a partir do verso 1, nos diz assim a palavra de Deus: esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulun e de Naftali será humilhada, mas no futuro a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória, porque o povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas, profundas trevas, haverá uma luz, e essa luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel, e seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos. Verso 6: pois um menino nos nasceu, um filho foi-nos dado, o governo estará sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso acontecer. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te damos graças por tua palavra, palavra poderosa, graciosa, que profetizada já se cumpriu na vida do Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas que apresenta um tempo também de preparo, de anúncio e também de restauração. Pai, fala aos nossos corações por meio do teu Espírito, para que a tua palavra seja ouvida, aplicada, vivida, e ouvindo a tua voz, venhamos te amar, te obedecer e te servir. Em nome de Jesus, amém. A esperança só no Messias. É interessante que nós, no solo brasileiro, experimentamos um tempo difícil. A nação brasileira atravessa um tempo de crise. A nação brasileira estará se preparando para o ano que vem, para ir novamente às eleições, escolher mais uma vez os candidatos do poder executivo, legislativo, para fazer cumprir a democracia, a justiça no solo brasileiro, para que haja paz, igualdade no solo brasileiro. O fato é que na experiência, no contexto de Isaías capítulo 9, não muito diferente da experiência que a nação brasileira está enfrentando. Tempo de incertezas, tempo de insegurança, tempo de instabilidade, tempos de não saber o que pode acontecer, o que vai acontecer. O texto de Isaías capítulo 9 nos transmite uma mensagem de esperança em um cenário de total desesperança. O profeta Isaías, ele falou, inspirado por Deus, em dias de escuridão política. Ele falou, inspirados por Deus, em um ambiente marcado por falta de prontidão moral e espiritual. O povo de Deus, Judá, vivia cercada por ameaças pela tão poderosa nação Assíria, Império Assírio.
A nação estava fragilizada, o povo vivia dividido de idolatria e entre cumprir os mandamentos de Deus. Mas no meio desse cenário sombrio, apavorante, Isaías, ele profetiza uma palavra de esperança. Ele ergue a sua voz como um arauto, como um farol em meio à tempestade, dizendo com ousadia: o povo que anda em trevas viu uma grande luz. Isaías capítulo 9, verso 2. Isaías não só apenas viu o presente sendo restaurado pela mão de Deus, mas também o futuro. Isaías anunciou não apenas um alívio momentâneo, mas a promessa do Messias, o Rei perfeito, que viria para dissipar as trevas e restaurar todas as coisas. A partir de hoje, nós desejamos estar refletindo sobre a promessa de Deus, a chegada do Filho de Deus como esperança para toda a humanidade. Natal significa a chegada da esperança de Deus através da vida de uma criança. Jesus entrou em nosso mundo, Jesus entrou no mundo dos homens. Jesus é a promessa de Deus para um mundo marcado pela falta de esperança. Por isso, digo novamente que a partir de hoje estaremos refletindo sobre a promessa do Natal, a esperança do Natal, a resposta de Deus em meio ao mundo marcado por escuridão, trazendo a luz de Deus, a luz do Evangelho, a luz da presença de Deus em um mundo aflito que necessita de esperança. O livro de Mateus, capítulo 4, verso 14, verso 16, o escritor, ele faz uso da passagem de Isaías capítulo 9, assim confirmando que Deus cumpriu a sua promessa outrora profetizada no Antigo Testamento e que se cumpriu de forma plena, absoluta na vida do Senhor Jesus Cristo. O texto de Mateus capítulo 4, verso 16 diz assim: cumpriu-se desse modo o que foi dito pelo profeta Isaías: na terra de Zebulum e Naftali, junto ao mar, além do Jordão, na Galileia, onde vivem tantos gentios, o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra, raiou a luz de Deus, a luz da graça bendita do Salvador Jesus Cristo em um mundo marcado por falta de esperança. Há muitas pessoas, há muitas famílias, há muitos homens e mulheres que têm depositado a sua esperança em coisas, em bens pessoais, em riqueza, em posse. E a Bíblia diz que todas as coisas no mundo perecem, passam momentaneamente, não dura para sempre. Mas a Bíblia afirma que somente um verdadeiramente permanece para sempre: a sua glória, o seu governo, a sua verdade, o seu reino, e o seu nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Hoje, como o povo de Judá, profetizado por Isaías, nós vivemos em tempos difíceis, tempos de medo, tempos de instabilidades, mas da parte de Deus temos a segurança, a promessa,
da parte de Deus, que nos garante tempos de refrigério, de alegria. A esperança do cristão não está nas promessas humanas. A esperança do cristão, de um homem, de uma mulher que teme a Deus, está na presença e nas promessas eternas do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, a esperança se revela como luz em meio às trevas. Isaías capítulo 9, verso 2 ao verso 3, a palavra de Deus descreve Isaías profetizando, dizendo: um povo andando em trevas, trevas morais, trevas espirituais, trevas emocionais, estão caminhando distantes, separados, desgovernados do centro, da vontade de Deus. Mas a Bíblia diz que mesmo o povo vivendo em grandes dias de trevas, Deus resolveu entrar em um mundo marcado pela escuridão, para trazer plena, total salvação, assim fazendo raiar a esperança gloriosa da presença de Deus através de uma criança. A palavra trevas indica alienação, desorientação. E todas as vezes que a palavra trevas é citada na Bíblia, fala exatamente de um estado espiritual, de ignorância, de incapacidade, de não poder ver a Deus, de conhecer a Deus, de experimentar a Deus, de perceber o propósito de Deus em suas vidas. Seus olhos, suas mentes, seus corações são guiados, dirigidos pelo estado de total escuridão. Mas a Bíblia diz que Deus resolveu entrar neste ambiente hostil, tenebroso, raiou a luz. Deus nos traz a esperança. Jesus Cristo, Filho de Deus, é apresentado como o cumprimento, como a promessa de Deus, para nos trazer um ambiente de salvação, de alegria, de paz, de contentamento, de esperança no fim do túnel. Nessa noite, ainda há esperança em tua vida, em tua família. Ainda há esperança. Há esperança para Riacho das Almas. Há esperança para cada família. Se crer em Jesus como Filho de Deus, como a promessa de Deus revelada na pessoa bendita do Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus nos afirma que Jesus Cristo não apenas ilumina o caminho, mas Ele é a própria luz. Jesus voltou a falar o povo, diz em João capítulo 8, verso 12: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, na escuridão, pois terão a luz da vida. Quem conhece a Jesus anda na luz. Quem já foi impactado pela gloriosa luz do Evangelho de Deus, não vive com medo, não vive temeroso, não vive desesperado, não vive desamparado. Quem já foi alcançado pela gloriosa esperança radiante da presença de Deus, vive com um coração pulsando de alegria, porque a Bíblia diz, no Salmo 27, verso 1: o Senhor é a minha luz, a minha salvação. E em João capítulo 1, verso 4 e verso 5, a palavra de Deus atesta
dizendo: a luz brilha nas trevas, e as trevas não podem vencer a luz de Deus. Nessa noite, precisamos compreender e crer que a esperança cristã não começa com somente um conceito de uma verdade, mas de uma verdade plena. A esperança cristã começa onde a luz de Cristo alcança corações dirigidos e guiados pelas trevas. Quando Cristo entra, a culpa perde a força. Quando o medo é vencido, a dúvida é dissipada. A Bíblia, a palavra de Deus, afirma que Deus raiou a luz no mais alto céu, trazendo esperança no mundo dos homens. A esperança para o Brasil, a esperança para cada família brasileira, a esperança para mim e para você, não no que o dinheiro pode oferecer, não no que a força humana, a capacidade humana pode oferecer, mas a nossa alegria, a nossa força vem da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que no texto sagrado é revelado como a luz que brilha na escuridão. Mas em segundo lugar, a esperança, ela se encarnou, e diz o texto de Isaías, que como forma humana se projeta, se mostra através de algo frágil, como uma criança. A esperança entrou no mundo dos homens. Isaías capítulo 9, verso 6, a palavra de Deus nos diz: pois um menino nos nasceu, um filho foi nos dado, o governo estará sobre os seus ombros. A nossa esperança, meus irmãos, não vem da força do braço, da intelectualidade, da destreza humana, mas a nossa força e o nosso poder vem da revelação máxima, que Deus entrou em nosso mundo, se fez carne, habitou entre nós através de uma criança, para nos trazer plena e verdadeira esperança. O ponto alto da profecia, o anúncio do nascimento do Cristo, do enviado, do Messias, o prometido Filho de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus nos diz: porque um menino nos nasceu, um filho Deus resolveu nos doar. Um menino nos nasceu, e isso fala sobre a humanidade do Messias, a natureza do Messias. Deus resolveu vestir a nossa pele e se revelar através de um corpo humano, pisar o nosso chão, comer da nossa comida, habitar em nosso mundo, ter sede, experimentar a nossa humanidade. Deus se fez homem, porém a Bíblia nos diz que sem pecado. Deus, ele entra no nosso mundo para resolver uma vez por todas o problema do pecado, o problema do afastamento do homem para com Deus. Resolver uma vez por todas e tratar radicalmente das mentiras lançadas por Satanás. A Bíblia diz que o governo estará sobre os ombros dessa criança. Essa criança se tornará rei por natureza divina, soberano, e ele terá autoridade plena, absoluta e total.
É isso que Mateus capítulo 28, verso 19, o Senhor Jesus ele declara: a mim foi dado todo o poder nos céus e na terra. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 12, verso 2, que a promessa anunciada ao patriarca Abraão, promessa dirigida e descrita, dizendo que faria de Abraão uma grande nação, que abençoaria a ele, e o que tornaria famoso, e tornaria ele uma bênção para as nações. A Bíblia diz que da descendência de Abraão, Deus levantaria um descendente, e esse descendente traria a bênção para todas as nações. O seu nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E mais, a palavra de Deus em Isaías capítulo 9, o verso 7, nos diz que Ele é maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele detém toda a sabedoria perfeita, poder para guiar-nos à verdade. Ele é o Deus forte, poderoso e invencível. Não há outro que tenha poder e saia vitorioso. A Bíblia, já lida essa noite, no Salmo 24, nos apresenta a entrada do Rei da Glória, abrindo os portais, as portas para a entrada da manifestação do Filho de Deus, do Rei verdadeiro, do Rei das nações, do Rei da igreja, do Rei do universo, do Rei das nossas vidas. Mas a Bíblia também diz que esse Filho de Deus será chamado Pai da eternidade, porque Ele é o Senhor do tempo, autor da vida. Sua própria existência foi guiada por um propósito eterno da Trindade Santa, apresentá-lo como homem, Salvador, mas ao mesmo tempo como homem, sendo 100% Deus, por meio da sua humanidade. Nos diz lá em Hebreus capítulo 10, que por meio do seu corpo, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, somente Jesus Cristo tem o poder de nos ofertar plena e total salvação. Mas a Bíblia também nos apresenta que Ele é o príncipe da paz, a fonte da paz. O mundo viverá a paz verdadeira somente se crer em Jesus, viver no centro da vontade de Deus, abrir o seu coração para estar deixando Jesus governar. O mundo não terá paz pela guerra, o mundo não terá paz pelo empreendimento intelectual, pela força da riqueza humana, não. O mundo só terá paz pela presença redentora do Príncipe da paz. A Bíblia nos diz em Lucas capítulo 1, verso 32 e 33, que o anjo que comunica a Maria a grande revelação do universo, a entrada de Deus no mundo, ele diz para ela: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará um trono de seu antepassado Davi. Ele reinará sobre Israel para sempre, e o seu reino jamais terá fim. O governo de Nicolás Maduro terá fim. O governo de tantos outros imperadores, presidentes,
em nosso solo brasileiro, terá fim. Há muitos imperadores que no passado morreram, se findaram, acabaram seu reinado, mas a Bíblia diz que somente o Filho de Deus governará para sempre, perpetuamente, eternamente. O seu governo não terá fim. Nossa esperança não está nos homens, nossa esperança não está nos recursos humanos, nossa esperança não está na força humana, nossa esperança não está no sistema político, não. A nossa esperança está em uma pessoa, a nossa esperança está em Deus, que, como diz lá em João capítulo 3, aquele que veio do céu, aquele que nos traz a provisão, a salvação de Deus, é o mesmo que volta para Deus. Somente em Cristo, somente através de Jesus é que temos a plena e verdadeira esperança. A esperança, meus irmãos, está em uma pessoa, e na pessoa bendita de Jesus. Mas em terceiro lugar, a esperança reina para sempre, e a Bíblia nos diz que Ele traz um reino de paz. Você já faz parte desse reino? Você já está acessando esse reino? Você já está experimentando esse reino? Porque a Bíblia nos fala que o reino de Deus, para entrar no reino de Deus, é necessário ter fé em Jesus, crer em Jesus, nascer do alto, nascer de Deus, arrepender dos seus pecados. Acessar o reino de Deus é hoje, é já. Mas o reino de Deus um dia será estabelecido. Todos os reinos dos povos serão destruídos, e somente um reino permanecerá para todo o sempre: o reino do Messias, do Filho prometido, do Deus Altíssimo. A mensagem de Isaías capítulo 9 é uma mensagem que nos faz olhar para o passado, para as palavras, promessas de Deus já profetizadas, anunciadas, pregadas, mas que no tempo presente, há 2000 anos atrás, ela se cumpriu na vida do Senhor Jesus Cristo, e que aponta para um futuro apocalíptico, apontando para uma realidade presente, urgente, e que já se desenrola. Deus mostrando seus sinais do retorno do Messias, o reino do Messias, do Cristo, do Filho de Deus, é uma realidade. Você já faz parte desse reino. Você pode dizer que você é um súdito, alguém comprado, redimido, salvo pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Cristo já governa, mora, reside em teu coração. A Bíblia nos diz que o Messias, que é o Cristo, o Filho do Altíssimo, Ele há de aumentar o seu governo, e haverá paz perpétua, e a sua paz se prolongará para sempre, aumentará o seu reino. Por isso que é urgente a proclamação do Evangelho, para que cada alma se converta, creia em Jesus e ingresse no reino de Deus. Cada alma salva é mais um no grande reino de Deus, que há de ser revelado para todo olho ver e crer que Jesus é o único Senhor. A Bíblia diz
que o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Daniel capítulo 7, verso 14: seu domínio será eterno. Lucas 1, 32, 33: seu reino nunca terá fim. Salmo 145, verso 13: o seu reino, o reino do Senhor, permanece para sempre. A esperança cristã aponta para a realidade do reino de Deus presente hoje já, através da vida do Senhor Jesus Cristo sendo recepcionada pela fé no seu sacrifício. O reino é hoje, o reino deve ser experimentado agora, mas a esperança cristã também aponta para a realidade do governo que há de ser mostrado, como diz lá no livro de Apocalipse capítulo 1, que até aquele que, como a lança, perfurou o lado, o corpo do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que todo olho verá o regresso, o retorno do Rei poderoso, Senhor da história, Senhor da igreja. Ele está retornando. A esperança do cristão, a esperança de cada seguidor do Senhor Jesus Cristo é crer que Deus já entrou na história da humanidade através de uma criança lá na manjedoura, mas que esse menino se tornou homem, morreu, ressuscitou, está à destra de Deus e que em breve voltará para levar cada homem, cada mulher redimido, comprado, consagrado pelo seu sangue santo, puro. Isaías nos entrega uma mensagem de esperança, a esperança para as nossas famílias, a esperança para a nossa nação, a esperança para a nossa cidade, a esperança para as nossas vidas. Raiou a luz de Cristo, a luz do Evangelho, o Filho nasceu, o Rei já foi proclamado como Senhor absoluto, eterno e que regerá a história da salvação para sempre. Nos compete nessa noite examinar: eu já faço parte desse reino, eu já faço parte desse reinado, de fato eu estou vivendo o governo de Cristo em minha vida, caráter transformado, vida transformada. Meus irmãos, que vivamos assim, não dirigidos pela escuridão, pela dúvida, não, mas pela luz, pela gloriosa esperança do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que já governa cada vida e que aponta para um futuro cheio de esperança. Quem crer em Jesus não vive dominado pela crise, atravessa a crise. Quem vive em Cristo não morre no deserto, atravessa o deserto. Quem crê em Jesus não é vencido pelas circunstâncias difíceis e que pode tentar nos influenciar, mas não é vencido. A Bíblia nos diz: e já raiou a luz gloriosa da esperança através do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é o Rei absoluto, eterno Rei, que voltará. E diante dessa mensagem, precisamos preparar nossas vidas, consagrar nossas vidas, ver como nós estamos de fato vivendo as nossas vidas diante de Deus. Meus irmãos, hoje, agora, é tempo de nos levantar. Vamos fazer isso?
e de invocar o nome do Senhor através da oração. Senhor, revela ao meu coração a gloriosa mensagem do Teu Evangelho, do Rei glorioso, do Messias prometido, do Filho de Deus. Revele ao meu coração o governo de Cristo em minha vida, para que eu possa viver, experimentar e testemunhar do Evangelho, do Rei glorioso, apontando para um futuro cheio de esperança, em nome de Jesus, amém. Pai, nós te louvamos, nós te damos graças pela bendita promessa do Evangelho, revelada em Isaías capítulo 9, Pai, nós te louvamos, porque as trevas não podem vencer, nós te louvamos, porque a luz do Evangelho, a luz que é Cristo, raiou em nosso mundo. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor decidiu entrar em nosso mundo e nos trazer esperança, paz, salvação, perdão de pecados, restauração, cura para a alma, para o espírito. Bendito seja o teu nome, que haja liberdade, que haja, Senhor, salvação, que haja, Senhor, alegria, que haja, Senhor, contentamento, que haja prazer. Caia por terra, Senhor, toda dúvida, todo medo, toda insegurança, todo desprazer, toda falta, Senhor, de compromisso, caia por terra, em nome de Jesus. Ó Pai, nós te imploramos nessa noite, ó Deus, que corações frios se tornem corações apaixonados, cheios, Senhor, de prazer e de alegria, em nome de Jesus. Que mentes, Senhor, que aqui nessa noite, que estão indiferentes, sejam tocadas por Tua presença, ó Espírito Santo de Deus, por meio da Tua palavra, para viver o Teu propósito, Pai, em nome de Jesus. Graças a Deus, amém. Eis que ele vem com as nuvens, todo olho verá. Apocalipse capítulo 1, verso 7. A volta de Jesus não é uma possibilidade, é uma certeza. O mundo pode ignorar, zombar ou duvidar, mas o Rei virá em glória. Essa verdade enche o coração do cristão de esperança. A história não está à deriva, ela caminha para um final vitorioso em Cristo. A volta do Senhor deve despertar fé, santidade e urgência espiritual. Sabendo dessas coisas, viva cada dia como quem espera o governo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ajuste suas prioridades à luz da eternidade. Compartilhe Jesus com coragem, porque o tempo é precioso. E diante dessas verdades, te convido a entrar na presença de Deus através da oração. Senhor, mantém meu coração desperto para a Tua volta, que eu viva com santidade, esperança e propósito. Faz-me viver com firmeza e andar com perseverança até o fim, confiando que o Rei virá em glória. Em nome de Jesus, amém. Que a palavra de Deus restaure a tua alegria, a tua esperança, gere fé em teu coração para a salvação. Que Deus te abençoe. Não retroceda, avance pela fé. O meu justo viverá pela fé. Nós, porém, não somos dos que retrocedem, mas os que creem são salvos. Hebreus capítulo 10, verso 38 e verso 39. A fé não é apenas um sentimento, é uma decisão diária de confiar em Deus quando os olhos não veem saída. O retrocesso é a linguagem do medo, mas a perseverança é a marca dos que pertencem ao Senhor. Então, quando surgirem dúvidas, escolha confiar somente em Deus. Diante do medo, declare a palavra de Deus. Nos dias escuros, lembre-se, Deus sustenta quem não desiste. Então, te convido a entrar na presença de Deus através da oração. Senhor, fortalece minha fé para que eu não retroceda.
Dá-me coragem para avançar mesmo quando tudo parece contrário. Guarda meu coração e firma meus passos na Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Que a palavra de Deus restaure a tua alegria, a tua esperança e gere fé em teu coração para a salvação. Que Deus te abençoe.